Pessoal, e depois aí, conforme o Renan nos informou, né, faltou a gente trabalhar os efeitos da sentença declaratória de falência para os credores aí. E o primeiro efeito é justamente a suspensão das ações e execuções contra o falido, né? Exceto as ações que não se submetem ao foro universal. E por que tem que suspender as ações e execuções contra o falido? Decretou a falência dele, suspende as ações e execuções contra o falido. Porque a falência, como execução coletiva que ela é um foro universal. Então tem que suspender as ações e execuções contra o falido justamente para que essas ações possam ser remetidas para o foro universal da falência e, claro, isso leva um tempo. Então, se as ações continuarem tramitando, né, não vai conseguir remeter. Não vai conseguir remeter. Então, suspende tudo para dar tempo para os demais juízes, né, os demais juízes aí, serem informados da decretação de falência e poderem, então, remeter esses autos para o juízo universal da falência. E como o objetivo dessa suspensão é justamente permitir a remessa dos autos para o foro universal da falência, só faz sentido suspender aquelas ações que se sujeitam ao foro universal da falência. E é por isso, pessoal, que não se suspende as ações que são exceções ao foro universal da falência. Porque se elas são exceções, elas não vão ser remetidas, então elas não precisam ficar suspensas também. Afinal, elas não vão ser remetidas. E essas ações, exceções aqui, né? Essas exceções ao foro universal da falência, a gente já trabalhou, né? E aí eu só vou relembrar aqui. São três, né? São as ações que o falido é autor, e o grande exemplo que eu trouxe para vocês é o mandado de segurança, né? Em que o falido é o autor, né? Ah, professor, pode mandado de segurança do falido autor, de uma empresa autora? Claro que pode, né, gente? Porque o mandado de segurança ele tem, na verdade, parte própria no polo passivo, né, que é a autoridade pública que pratica um ato ilegal ou abusivo, né, que é a chamada autoridade coatora. E no polo ativo, qualquer pessoa, física, jurídica e até empresa, não tem problema nenhum, né? E até é muito comum o uso de mandado de segurança para a empresa em matéria tributária, né? Se o Estado cobra indevidamente um tributo da empresa, né, e quem cobra tributo é Estado, é autoridade pública, e se a cobrança for indevida, essa autoridade pública que cobrou passa a ser uma autoridade coatora, a empresa pode impetrar um mandado de segurança justamente, né, para ilidir essa cobrança abusiva, ilegal de tributo. E é muito usado, né, em matéria tributária, em processos tributários, né, a gente se vale muito aí de mandado de segurança, né? Então, ações que o falido é o autor, principalmente mandado de segurança, não são remetidos por foro universal da falência, então também não ficam suspensas. Segundo, as ações de competência absoluta, né? Ações aí da Justiça do Trabalho e ações aí da Justiça Federal. Elas não são remetidas para o juízo da falência porque ele é estadual, né? Ele não teria competência para processar e julgar matérias trabalhistas e federais, né? Porque são afeitas aí, né, a justiças especializadas, né? E se não são suspensas, se não são remetidas, também não são suspensas. Então, as ações trabalhistas e federais, elas continuam tramitando aí, até a liquidação. Depois da liquidação, aí sim elas são remetidas, né? Mas não tem por que ficar suspensas. E por fim, pessoal, as ações, né, ainda que da Justiça Estadual, porém ilíquidas, né? As ações, ainda que da Justiça Estadual, porém ilíquidas. Elas também não são suspensas, elas também não são remetidas até a liquidação, e se elas não são remetidas, elas também não ficam suspensas, né? Eu costumo brincar que aqui a isca é maior que o peixe, né? Porque são tantas exceções, ou as exceções são tão amplas, que na prática um número menor de ações é que são remetidas, né? As exceções são tão amplas que a grande maioria das ações não são remetidas e também não são suspensas.
Bom, pessoal, depois a gente comentou que a sentença declaratória de falência, ela gera vencimento antecipado, né? Decretou a falência da empresa, todas as dívidas estão vencidas. Claro, as dívidas que já estavam vencidas antes permanecem vencidas, mas as dívidas que venceriam em datas posteriores à sentença têm o seu vencimento imediatizado pela própria sentença. Então, se a empresa tinha que pagar um débito, por exemplo, no dia 25/12 de 2021, a data de vencimento, portanto, futura, decretou a falência da empresa hoje, 11 de maio de 12 de maio, né? 12 de maio de 2021, essa dívida que teria um vencimento futuro, dia 25/12, ela tem, na verdade, o seu vencimento antecipado para a data da sentença. É como se ela vencesse hoje. É como se ela vencesse hoje aí. E, pessoal, isso é feito porque a falência é uma execução coletiva. E sendo execução coletiva, ela tem que abarcar todas as dívidas. E se não tivesse vencimento antecipado, falência não teria como abarcar as dívidas futuras, porque elas não venceram ainda. E a única forma de fato, a falência ser uma execução coletiva e abarcar todas as dívidas, as vencidas, são as anteriores. E as vincendas, que seriam as posteriores, é antecipar o vencimento dessas dívidas vincendas para a própria data de falência. Então, pessoal, existe uma perguntinha muito famosa em prova aí. A falência abarca que dívidas do falido? Todas. Tanto as vencidas, que já estavam vencidas, quanto as vincendas, porque a sentença declaratória de falência gera vencimento antecipado das dívidas aí, né? Ou seja, deixa de ter dívida a prazo, gente. Na falência, a empresa deixa de ter dívida a prazo. Fica tudo dívida à vista ou pelo menos na data da sentença declaratória de falência. Bom, pessoal, e esse vencimento antecipado, ele acaba, então, gerando alguma influência na própria forma de liquidação das dívidas, né? Esse vencimento antecipado, ele acaba gerando aí alguma alteração na própria forma de liquidação das dívidas aí, principalmente no tocante à correção monetária e aos juros moratórios. Correção monetária e juros moratórios. Pessoal, toda dívida em dinheiro, né, ela tem correção monetária e juros moratórios. Incide sobre ela correção monetária e juros moratórios. E, eventualmente, pode até incidir outros encargos, como juros remuneratórios, que são diferentes dos juros moratórios, né? E até multa, né? Então, a liquidação de uma dívida nada mais é do que acrescentar essa correção monetária, acrescentar esses juros, né? Moratórios principalmente, né? E, se for o caso, acrescentar a multa, né? E, claro, um vencimento de uma dívida, então, ele vai trazer efeitos, né, justamente nessa incidência dessa correção monetária, desses juros e, eventualmente, de multas. Então, a gente precisa ver como que funciona aí, né, a correção monetária e os juros moratórios nesses casos aqui. Gente, olha só, decretada a falência da empresa, a correção monetária, né, e havendo vencimento antecipado, a correção monetária, ela não sofre qualquer modificação. A correção monetária, ela não sofre qualquer modificação. A correção monetária, ela é paga normalmente, desde a data do vencimento, até a data do efetivo pagamento. Correção monetária não sofre interferência nenhuma. Ela é devida, ela tem que ser paga pela empresa desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento. Pessoal, agora, claro, a data de vencimento vai, né, ser diferente a depender do tipo de dívida, né? Se é uma dívida já vencida antes da decretação de falência,
A correção monetária, ela vai ser paga desde a data de vencimento natural dela, antes da decretação de falência. Agora, e vai perdurar, mesmo com a decretação de falência, até a data do efetivo pagamento dessa dívida dentro do processo de falência. Então, correção monetária não muda. Agora, se é uma dívida que não estava vencida quando da decretação de falência, era, portanto, uma dívida vincenda, a decretação de falência gera vencimento antecipado. Então, essa dívida tem o seu vencimento antecipado para a data da decretação de falência e, consequentemente, a correção monetária vai ser a partir da data da decretação de falência até a data do efetivo pagamento, né? Então, a correção monetária segue a lógica, ela incide desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento dentro do processo de falência. Se venceu antes, a correção monetária vai incidir desde antes da decretação de falência. Se era uma dívida que venceria depois da decretação de falência, gera vencimento antecipado, então a correção monetária incide desde a data da sentença declaratória de falência até a data do efetivo pagamento lá dentro do processo de falência, né, dos pagamentos do processo de falência, né? Então aqui não tem nenhuma peculiaridade, né? Porém, pessoal, é diferente quando se trata dos juros, né? É diferente quando se trata de juros, né? É diferente quando se trata de juros. Por quê? Olha só, funciona assim. No tocante aos juros, os juros, eles são devidos da data de vencimento, e deveriam ser devidos até a data de pagamento. Os juros, eles são devidos da data de vencimento e eles deveriam ser devidos até a data do pagamento. Mas não é bem assim. Por quê? Porque, olha só, na lei, na redação original da lei 11.101 de 2005, esses juros, eles sofriam uma interrupção. Esses juros, eles eram devidos, na redação original da Lei 11.101 de 2005, eles eram devidos da data de vencimento até a data da decretação de falência. Esses juros eram devidos da data de vencimento, não até o pagamento, mas até a data da sentença declaratória de falência. Ou seja, a sentença declaratória de falência, ela interrompia a incidência de juros. Se a dívida venceu antes da sentença, ela teria juros da data do vencimento até a data da sentença. E depois da sentença, não tem juros, não teria juros. O juro só iria do vencimento até a data da sentença. Depois da sentença não teria juros. A empresa não precisava pagar juros. Professor, e se a dívida era vincenda, ou seja, era uma dívida que seria vencida futuramente? Com a decretação de falência, tem o vencimento antecipado. Então, o juro seria do vencimento antecipado da sentença declaratória. Mas a sentença declaratória interrompia a fluência de juros, ou seja, o vencimento iniciaria os juros, mas a própria sentença, que é o próprio vencimento, interromperia os juros. Significa dizer que nas dívidas vincendas que tiveram seu vencimento antecipado, não incidia juros. A empresa não pagava juros nenhum. Né? Então, os juros, ele tinha aí uma sistemática própria. Né? Olha só, na redação original da Lei 11.101 de 2005, os juros fluíam da data do vencimento até a data da decretação. Então, se o vencimento era anterior, teria juros da data de vencimento até a sentença, e da sentença para frente não incidia mais juros, a empresa não pagaria mais juros. E, sendo dívida vincenda com vencimento antecipado,
A própria sentença era o vencimento, mas a própria sentença interrompia a incidência de juros. Então, dívidas vincendas que tiveram vencimento antecipado, a empresa não pagava juros nenhum. A empresa não pagava juros nenhum. Porém, pessoal, veio a Lei 14.112 de 2020 e mudou um pouco essa sistemática dos juros, né? Veio aí a 14.112 de 2020 e mudou um pouquinho a sistemática dos juros, né? E o que ela fez? Ela fez o seguinte, olha, gente, os juros vai incidir normalmente, igual a correção monetária. Acabou esse negócio de interromper juro aí. Acabou esse negócio de interromper juro. A sentença não interrompe juro mais. O juro vai fluir normalmente igual à correção monetária, né? Então, pela Lei 14.112, os juros vai fluir normalmente igual à correção monetária, da data de vencimento até a data de pagamento, né? Na 14.112, os juros incidem normalmente da data de vencimento até a data de pagamento. A sentença não interrompe mais a fluência de juros. Então, se é uma dívida já vencida, os juros vai do vencimento, passa pela sentença, continua incidindo e vai ser pago no final aí do processo de falência, né, quando do pagamento. E se é uma dívida vincenda que tem o seu vencimento antecipado, o juro vai fluir da data da sentença até a data do pagamento. Juros virou igualzinho à correção monetária, pela regra geral aí. Só que, pessoal, apesar de incidir juros, então, antes da falência e depois da falência, o momento de pagamento desses juros não é o mesmo. O momento de pagamento desses juros não é o mesmo. Por quê? Porque, olha só, os juros que vencerem antes da decretação de falência vão ser pagos junto com o pagamento da própria dívida, né? Então, os juros vencidos antes da decretação de falência, eles vão ser pagos junto com a própria dívida. Então, quando for pagar aquela dívida, paga também os juros incidentes sobre aquela dívida vencidos, né, antes da decretação de falência, incidentes antes da decretação de falência. Porém, olha só, os juros vencidos depois da decretação de falência, eles têm que ser pagos. Eles têm que ser pagos até a data do efetivo pagamento. Porém, eles não são pagos junto com a própria dívida. Eles são pagos em separado, né? Eles são pagos em separado, né? Lá no final da ordem de pagamento, lá no último momento de fazer pagamento, lá na hora de pagar os últimos credores aí, que a gente chama de crédito subordinado, né? Crédito subordinado. Então, olha só, a nova lei de falência, a 14.112 de 2020, ela deu aos credores com uma mão, mas ela tirou dos credores com a outra mão. Por quê? Porque, veja, ela deu aos credores com uma mão porque ela permitiu que os credores recebessem juros após a decretação de falência. E antes da Lei 14.112 de 2020, ou seja, na redação original da Lei 11.101 de 2005, credor nenhum recebia juros depois da decretação de falência. A empresa não pagava juros depois da decretação de falência. Então, ela deu com uma mão, porque antes o credor não recebia juros depois da decretação de falência. Com a Lei 14.112 de 2020, ele passou a receber. Então, melhorou um pouco para ele, que ele passa a ter juros entre a decretação de falência até o efetivo pagamento. Mas ela tirou com outra mão. Por que ela tirou com a outra mão? Porque a empresa vai pagar os juros posteriores à decretação de falência. Vai. Mas não vai pagar junto com a própria dívida. Não vai pagar junto com a própria dívida. Vai pagar, mas só lá no final da ordem de pagamento. É a última coisa a ser pago dentro de uma falência.
Então, na prática, né, muito provavelmente esses credores vão ter direito de receber os juros, mas não vão efetivamente receber, porque como os juros serão pagos na última classe de pagamento, por último, muito provavelmente não vai ter mais dinheiro, né, para chegar até essa classe de pagamento aí. E essa, então, é a sistemática aí desses juros, dessa correção e desses juros. Vamos escrever tudo isso, pessoal? Vamos escrever tudo isso? Vou abrir um arquivo do Word aqui, não sei porque que eu não estou conseguindo abrir, descartar. E a gente vai escrever tudo isso aí. Então, vamos lá. Abrindo um arquivo do Word aí. Beleza. Então, vamos lá. Olha só. Correção monetária e juros em uma falência. Vamos lá. Primeiro, pessoal, correção monetária. Correção monetária incide normalmente desde a data do vencimento, até a data do efetivo pagamento. Até a data do efetivo pagamento, ainda que dentro do processo de falência, né? E vamos colocar mais, e será paga junto com a própria dívida. Aqui é normal aí, né? As dívidas vencidas antes da decretação de falência terão a correção monetária incidente desde este vencimento, ou seja, antes da decretação de falência, né? E as dívidas vincendas, né? Vincendas, tá certo. Antes das dívidas, as dívidas vincendas, que são aquelas futuras e que têm o vencimento antecipado. Antecipado para a data da própria sentença, terão a correção monetária incidente a partir da data da própria sentença declaratória, né, declaratória de falência. Essa é a sistemática da correção monetária, nenhuma novidade. Agora, juros. No caso dos juros, a gente tem que ver, né, antes da Lei 14.112 de 2020, né? Portanto, vigência, né, da Lei 11.101 de 2005. E a gente vai ter que ver a sistemática depois da Lei 14.112 de 2020, porque mudou. Vamos começar, ó, antes da Lei 14.112 de 2020, né? Portanto, aí, na vigência da Lei 11.101 de 2005. Como que funcionava? Os juros fluíam apenas entre o vencimento da dívida e, no máximo, até a sentença declaratória de... Oh, meu Deus, tá difícil, hein? Declaratória de falência. Os juros fluíam da data de vencimento, entre a data de vencimento e, no máximo, até a sentença declaratória de falência, né? E com isso, né? E com isso, a gente pode colocar aqui a sentença declaratória interrompia a fluência / incidência de juros e a empresa
não pagava juros depois da sentença declaratória. Em prejuízo, né? Em prejuízo dos credores. Né? Então, os credores receberiam juros das parcelas, das dívidas vencidas anteriormente à decretação de falência, mas os credores não receberiam juros após a decretação de falência aí, em prejuízo aos credores aí. Se a dívida era vencida antes, até tinha juros, mas até a sentença. Se a dívida era vincenda, nem juros teria. Vamos colocar essa observação? Sendo assim, para dívidas vincendas, né, para dívidas vincendas, ou seja, futuras com vencimento antecipado para a data da sentença, sequer incidiria, né, juros algum, né, nem pagaria juros nenhum, né, para dívida vincenda, nem pagaria juros nenhum. Bom, e como que ficou agora os juros com a Lei 14.112 de 2020? Como que ficou? Olha só, os juros passaram a fluir normalmente da mesma forma que a correção monetária, ou seja, juros fluem ou incidem, né? Incidem desde a data do vencimento, desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento. Igualzinho a correção monetária, os juros incidem desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento. Porém, com a decretação de falência, haverá uma modificação na ordem de pagamento destes juros. Com a decretação de falência, haverá uma modificação na ordem de pagamentos desses juros. Da seguinte forma: juros incidentes previamente à sentença serão pagos juntos, né, com a própria dívida. Pagou a dívida, paga os juros incidentes antes da decretação de falência. E juros incidentes após a decretação de falência e até a data do efetivo pagamento não serão pagos juntos com a própria dívida, mas sim em separado e em uma classe própria, chamada subrogados. Subrogados, ou seja, a última classe a ser paga. Pessoal, com isso, né, volto a dizer, a nova lei de falência, a 14.112 de 2020, deu com uma mão e tirou com outra. Deu com uma mão porque antes não pagava nada de juros depois da decretação de falência. Então melhorou porque passou a pagar, os credores passaram a receber juros depois da decretação de falência. E antes eles não recebiam. Porém, tirou com outra porque esses juros anteriores vão ser pagos normalmente junto com a própria dívida. Mas os juros incidentes posteriormente à decretação de falência não são pagos junto com a própria dívida. Vão ser pagos só no final mesmo, né? Como última
classe de créditos aí, que é o crédito subrogado. Então, ele tem direito de receber, ele, credor, tem direito de receber os juros agora, mas, na prática, dificilmente vai receber os juros vencidos após a decretação de falência, porque são pagos só no final. Pessoal, e o nosso texto aí está no chat. Então, quem quiser pegar esse texto que a gente digitou agora, né, para complementar o material aí, né, só pegar do chat, recortar e colar do chat aí, né, tá disponível para vocês. Com isso, nós terminamos aí os efeitos da sentença declaratória de falência e já aproveitamos para ver essa modificação de incidência de juros, né, que antes não incidia depois da decretação, e também inovação no tocante à ordem de pagamento desses juros aí. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Fiquem à vontade aí, né? Fiquem à vontade. Se não, a gente vai dando sequência e agora, então, já que nós já vimos a sentença, que decreta a falência, que põe fim à primeira fase, que inicia a segunda fase, né? Já que a gente viu a sentença que inicia a segunda fase, a gente pode ver a própria segunda fase. Então, nosso objetivo aí agora é inaugurar o estudo da segunda fase do processo de falência, que é a chamada fase falimentar propriamente dita, né? Então, fase falimentar propriamente dita. E por que fase falimentar propriamente dita? Gente, porque é aqui que a falência acontece, né? É aqui que nós temos falência de fato, porque é aqui que a gente fecha a empresa, que a gente apura tudo que a empresa tem, tudo que a empresa deve, vende o que a empresa tem e faz os pagamentos na medida do possível, né? Então, a finalidade mesmo da falência é feita aqui, na segunda fase aí. E nós já comentamos que quem atua na segunda fase é o administrador judicial, então é ele que pratica todos os atos dessa segunda fase, né? Claro que fiscalizado pelo juiz, pelo Ministério Público, pela Assembleia Geral de Credores e pelo Comitê de Credores, né? Mas é ele que pratica os atos, né? Então, ele é o cara aqui da segunda fase. E quais são os atos que esse administrador aqui precisa praticar, pessoal? São 4, né? Ele precisa fazer a chamada verificação dos créditos, ele precisa fazer a arrecadação dos bens e a avaliação desses bens, e depois realização do ativo. Eu acho que a gente até poderia colocar uma quinta aqui, vamos colocar uma quinta aqui? Quem sabe qual que é a quinta? Começa com P. O pagamento, né? Então, ele tem ainda uma quinta obrigação aqui, que é realizar os pagamentos. E esses são os atos que o administrador realiza aí. Verificação do crédito é apurar quem são os credores. A arrecadação dos bens é pegar tudo que a empresa tem, né? A avaliação dos bens é dar valor a esses bens e a gente avalia justamente para fazer a famosa realização do ativo. Pessoal, o que é realização do ativo? É a venda do bem, né? Realização do ativo nada mais é do que as vendas do bem. E aí, com a realização do ativo, entra dinheiro, e se entra dinheiro, vai poder fazer os pagamentos, né? Vai poder fazer os pagamentos aí. Então, essas são as etapas a serem seguidas, né? Essas são as etapas a serem seguidas ou serem realizadas dentro da segunda fase. Verificação do crédito é apurar quem são os credores. A arrecadação dos bens é pegar tudo que a empresa tem. A avaliação desses bens é dar valor para poder fazer a realização do ativo. Realização do ativo é venda dos bens. E depois, com a venda, entra dinheiro. E aí o administrador ele faz os pagamentos aí, né? Aí o Renan está perguntando ali, essa segunda fase eu coloco lá dentro das principais funções com a administração da massa falida e verificação do crédito? Renan, é assim, segunda fase é procedimento, não é atribuição.
né, do administrador. Segunda fase é o procedimento. Agora, dentro da segunda fase, o administrador tem algumas atribuições, que são essas que a gente está comentando aqui, né? Então, segunda fase é o gênero, é o nome do procedimento como um todo, né? E o administrador não está sozinho ali, né? Ele está fiscalizado pelo juiz, pelo MP, pela assembleia, pelo comitê. Mas dentro da segunda fase, ele tem essas atribuições aqui, né? Então, as atribuições são essas 5 que a gente listou, que ocorrem dentro da segunda fase, né? Por isso que eu falei, a segunda fase ela tem atuação do administrador, né? Então, não se perca do gênero para a espécie, né? Não se perca do gênero à espécie. E sabendo o que o administrador tem que fazer, que é a verificação do crédito, arrecadação dos bens, avaliação, realização do ativo e pagamentos, a gente pode passar aí para o nosso esqueminha, né, de atos que o administrador realiza aí. Pessoal, eu montei um esqueminha aqui na lousa, na verdade são 2, né, esses 2 aqui, que vai explicar para a gente, então, o que acontece, o que o administrador vai fazendo aí. Bom, pessoal, olha lá, a segunda fase, ela começa com o término da primeira fase, que se dá pela decretação da falência através da sentença declaratória, e essa sentença declaratória é quem de fato inicia a segunda fase. E para que a segunda fase aconteça, né, a principal coisa que essa sentença declaratória precisa fazer é nomear o administrador judicial, senão não tem segunda fase, né? Então, a segunda fase aí, ela começa com a sentença declaratória e quando, então, essa sentença declaratória nomeia o administrador judicial. Pessoal, e esse administrador judicial nomeado, ele passa a ter acesso pleno à empresa, aos estabelecimentos empresariais e aos livros empresariais, né? Vocês lembram aí do terceiro semestre do curso, né? Quando vocês tiveram teoria da empresa, né? Com o professor Breno deve ter dito para vocês que a falência ela é uma hipótese de exibição total dos livros empresariais, né? A decretação de falência ela é uma hipótese de exibição total dos livros empresariais. Então, decretou a falência, nomeou o administrador judicial ele passa a ter acesso total aos livros empresariais, a tudo que a empresa tem de registro. E com base nesses registros, né? O administrador judicial ele vai ter que fazer um levantamento, né, de todos os débitos daquela empresa, né? Tudo que a empresa deve. Agora, pessoal, veja só, o administrador ele não parte do nada, para fazer esse levantamento aí. Porque, não sei se vocês se lembram, nós vimos que um dos conteúdos da sentença declaratória de falência é que quando o juiz decreta a falência da empresa, ele manda a própria empresa em 5 dias, olha só 5 dias, apresentar uma lista geral de credores, né? A própria empresa tem que apresentar uma lista geral de credores, né? Em 5 dias. Então, o administrador ele não parte do nada, né? Ele pega essa lista que já foi feita pela própria empresa dentro do prazo de 5 dias. E é por isso que essa obrigação do administrador, ou essa etapa que o administrador tem que cumprir, ela é chamada de verificação dos créditos. Não é arrolamento dos créditos, é verificação. Porque, no fundo, o administrador ele vai pegar a lista que já foi feita pela empresa e vai verificar se aquela lista está, de fato, correta, né? E claro que vai ter coisa para arrumar, né? Ele vai arrumar o que ele entender que tem que ser arrumado, mas ele parte daquela lista que já foi feita pela empresa, arruma o que tem que arrumar, né? E aí ele vai, então, fazer a publicação da lista geral de credores,
né? Então, essa é a verificação do crédito. O juiz decreta a falência, manda a empresa fazer uma lista prévia, preliminar, de todos os credores, de tudo que ela deve, para todo mundo que ela deve. Essa lista é uma lista preliminar, e aí o administrador judicial assume e ele faz a verificação dessa lista, verificando, né, se a lista está realmente correta, vai ter coisa errada, e aí ele arruma o que ele entende que tem que ser arrumado, e ele publica a chamada lista geral de credores. Ele publica essa lista geral de credores. Gente, hoje essa publicação é feita de forma eletrônica, de forma virtual, no site do próprio administrador, né? Antigamente, quer dizer, antes da Lei 14.112 de 2020, essa publicação era feita em diário oficial. Ninguém lê diário oficial, mas era assim, né? Era o que se tinha. Com a Lei 14.112, essa publicação passou a ser eletrônica, digital, no próprio site do administrador judicial. Então, se a gente é credor, se a empresa deve algo para a gente, a forma da gente ficar sabendo, né, dessa lista, se nós estamos na lista, se estando o valor devido está correto, é entrando no site do administrador judicial. Pessoal, e veja só, publicada essa lista geral de credores, lá no site do administrador, começa a correr um prazo de 15 dias. Publicada essa lista lá no site do administrador, começa a correr um prazo de 15 dias. Para quê? Para que os credores possam se manifestar sobre essa lista geral de credores, né? Então, publica e começa a correr um prazo de 15 dias para que os credores possam se manifestar sobre essa lista geral de credores. E os credores, eles podem fazer dois tipos de manifestações sobre essa lista. Eles podem fazer habilitações e eles podem fazer impugnações. As habilitações, elas são feitas quando o credor olha a lista e não acha o nome dele, né? A habilitação é feita quando o credor vai lá no site do administrador, olha a lista geral de credores e não acha o nome dele. Ou seja, o administrador omitiu o nome dele. E aí esse credor omitido, ignorado, ele tem que fazer a habilitação dentro do prazo de 15 dias, né? A habilitação dentro do prazo de 15 dias. Pessoal, agora, se esse credor vai lá no site, olha a lista geral de credores e acha o nome dele, mas quando ele vai olhar o valor devido a ele, ele percebe que o valor ali está menor do que o realmente devido, né? Houve um erro, então, a menor de valor, aí não é habilitação, porque ele já está lá. Aí é impugnação. Então, em caso de erro, né, o nome dele está lá, mas o valor está errado, o credor tem que fazer a impugnação, né? Então, publicou a lista geral de credores, corre prazo de 15 dias, dentro desses 15 dias, o credor omitido, né, se habilita, e o credor presente, porém errado, com erro de valor, ele faz a impugnação. Ele impugna a lista geral de credores aí. Pessoal, e aqui mais uma inovação da Lei 14.112 de 2020. Antes da lei, essas impugnações eram feitas por escrito, normalmente por carta IAR endereçada ao administrador judicial, né? Então, antes da Lei 14.112 de 2020, essas habilitações e impugnações eram feitas por escrito, né? Com carta IAR endereçado ao administrador judicial. Então, a gente pegava o endereço do escritório, do administrador, da empresa, do administrador, e mandava uma carta, né? Com AR, com aviso de recebimento, com a habilitação, com a impugnação aí para ele. Com a Lei 14.112 de 2020, essas impugnações e habilitações passaram a ser eletrônicas, né?
E aí, o administrador judicial, ele pode disponibilizar um e-mail, olha que legal, um e-mail para receber as habilitações ou impugnações, ou então ele pode até disponibilizar um campo de preenchimento de habilitação e impugnação no site dele. Então ele já publica a lista geral de credores e coloca um botãozinho lá, clique aqui para se habilitar, ou clique aqui para impugnar. Ficou eletrônico, ficou muito mais fácil aí. Aí o Vitor está perguntando, se o valor estiver errado, mas estiver maior que a dívida, o credor querendo receber mais, não se manifesta sobre erro, haverá alguma consequência? Se o valor estiver errado, mas estiver maior do que a dívida original, não, gente, é assim, não tem reformar sem impejos, né? Se a dívida tá lá, o cara fica quieto. Ah, ele agiu de má fé? Não sei, não dá para saber se ele viu mesmo, né? Então, é uma situação que não vai acontecer, né? É uma situação que não vai acontecer. Isso seria crime, pois a coisa chegou a ele por erro. Gente, veja só, crime de falso tem que ser doloso, né? Não existe falso culposo. Olha, eu não sei se eu estou falando uma informação falsa. Não sei se eu estou falando uma informação falsa. Não é crime, né? É erro. Erro não é crime. Erro não é crime. Ignorância não é crime, né? Crime de falso é só doloso, não viagem na maionese. Não existe crime de falso culposo, né? Se eu não sei, nem por dolo eventual, né? Nem por culpa consciente, né? O crime de falso é sempre doloso, né? A pessoa tem que ter consciência que aquela informação é falsa e vontade de repassar aquela informação falsa, senão não tem crime. Erro e ignorância não é crime, né? Então, devagar com andor aí, que o santo é de barro, né? Então, veja, se publicou um valor maior, o credor vai ficar quieto. Ah, ele viu e ficou quieto. Ele agiu com falta de ética, ele agiu de forma imoral, mas você não pode falar de fato que ele cometeu um crime, porque você não tem como provar que ele realmente sabia disso, né? A não ser que o administrador judicial coloque lá um campo, né? Clique aqui se você concorda com o crédito. Aí ele entra, vê que está errado, que está maior, aí ele clica concordando, demarcando aí que ele realmente sabia que estava maior e ficou quieto. Aí ninguém vai fazer isso, né? Você chegar lá, olhar, viu que está maior, você fica quieto. Então aí não tem como provar dolo, né? Não tem como provar dolo. Então vai passar batido, né? Antiético? Imoral? Mas não tem consequências jurídicas de fato, porque não tem dolo, né? Ou pelo menos tem como provar o dolo, né? Oi? É o Renan. Eu acho que Renan. o que o Victor quis dizer, eu estava pensando aqui, é porque a gente estudou, por exemplo, apropriação de coisa vida por erro, né? Quando, por exemplo, eu acho algo na rua e eu sei que não é minha, ou quando chega um valor à minha conta e eu sei que aquilo não é meu. Eu acho que seria a mesma situação que o Victor está pensando. Não sei se é, mas eu acredito que seja. Porque eu sei que aquele valor que vai chegar na minha conta por pagamento não é o valor certo, é a mais. E eu sabendo disso, não fiz nada, entendeu? Eu só aceitei a situação. Isso no caso que eu acho que a gente pensa que seria crime, porque ele tem o dolo de apropriar-se de uma coisa que não é sua, que chegou a ele por um erro do próprio administrador e ele simplesmente não faz nada. Prova que ele sabia. Não, lógico, lógico. A Pronto, situação aí gente. de uma lista gigantesca de credores vai ser muito difícil de provar. Mas eu acredito que seja essa situação que eu e o Victor estavam imaginando. Não viagem na maionese, gente. Não tem como provar. Professor Vitor aqui, só para complementar a minha pergunta, eu só pensei, eu nem lembrei dessa parte do crime de erro, tá? Igual o Renan comentou. Até agora que ele falou, até pensei, mas na hora que eu perguntei, eu não estava pensando. Eu só fiquei curioso para saber, né? Se ele vê que o valor tá errado, né? Se quando tá menor, é aquela coisa, se tá menor, ele vai, não, tá menor aí, aumenta que eu tenho que receber mais. Aí eu pensei, e se ele olha e vê que tá maior, aí ele fala, não, vou ficar quieto aqui, porque eu vou receber um pouco mais, melhor para mim. Aí eu pensei se talvez pudesse ter alguma consequência, mas não como crime, como dentro da falência mesmo. Eu achei se poderia acontecer alguma coisa. Isso era só nesse sentido a piada. A piada não, a pergunta. Não viagem na maionese, né, gente? Ele vai ficar quieto, né? Ah, mas ele agiu de forma imoral. Agiu. Ele agiu de forma
com falta de ética? Agiu, é evidente, né? Se ele viu e não falou nada, ele é imoral, é antiético, mas não é propriamente antijurídico, ou não vai ter, de fato, uma consequência jurídica, né? Agora, a situação é muito diferente, por exemplo, de cair um dinheiro na tua conta e você não devolveu. Primeiro que caiu dinheiro na tua conta, também não tem muito como provar que você viu, mas a conta ainda é sua, né? E presume-se que você entra na conta e tal. Aqui é uma publicação antes em diário oficial e depois em site, né? E nenhum site está lá assim, logue-se como credor para ter acesso à lista. Não, é público. Então você entra, não vai ficar registrado que você viu ou que você deu de fato ciência, né? Então não tem dolo, né? Mesmo o crime de apropriação indébita, você tem que ter dolo em saber que aquilo não é seu e você tem que ter o dolo de não querer devolver. Então tem dolo, não é culposo, né? Não é culposo, é doloso. Aqui não tem como ter esse tipo de dolo. E outra, estar na lista não quer dizer que você vai receber, né? Simplesmente estar lá na lista não quer dizer que você vai receber. Veja, a gente está publicando uma lista geral que ele está especificando aqueles valores, mas ele não está pagando agora, ele vai pagar só lá no final, no processo do processo de falência, se tiver patrimônio. Então, é uma lucubração muito, muito longe aí, né? É uma lucubração muito longe que vocês estão fazendo. Concordo que não é ético, que não é moral, né? Mas daí a ter de fato consequências jurídicas é muito distante, né? É muito distante. Então vai ficar quieto e vai ficar por isso mesmo, né? Vai ficar por isso mesmo aí, né? E o administrador judicial, ele vai ter alguma responsabilidade? Se ele colocou de propósito um valor maior para alguém, ele vai ter responsabilidade. Ele está prevaricando, né? Ou ele está agindo com corrupção, que são crimes próprios aí de servidor público, né? Ele não é propriamente um servidor público, mas ele é servidor público para fins penais. Então, se ele quis privilegiar alguém, ele pode estar prevaricando, fazendo ou deixando de fazer um ato que lhe era de ofício, ou até, se ele está mordendo por fora para colocar um valor próprio aí, né, para alguém específico, ele está cometendo crime de corrupção, né? Então, ele tem responsabilidade, mas veja que desde que doloso, porque também todo mundo está sujeito a erro, né? Nós somos seres humanos, o administrador judicial é um ser humano, ele pode ter errado também. Então, também ao administrador tem que ficar caracterizado uma conduta dolosa para ele ser responsabilizado aí. Um mero erro, né, não gera responsabilidade, né? Bom, pessoal, e aí, então, essas habilitações e essas impugnações, elas são hoje feitas por meio eletrônico, ou por meio de e-mail, administrador judicial, ou por meio do próprio site aí do administrador judicial, em que ele abre um campo aí, né? Clique aqui para habilitar, clique aqui para impugnar, e aí abre um campo e o próprio credor preenche aí, né? O próprio credor preenche. Pessoal, agora olha que interessante, né? Já que vocês comentaram aí a respeito do crime, habilitar falsamente é crime, né? Se o credor, então, ele não consta, aí ele fala, vou dar um migué aí. O administrador judicial tem um monte de coisa para fazer, ele nem vai ter tempo para verificar, aí eu não sou credor, ou eu até era credor, mas eu já recebi, e aí faz habilitação falsa. A habilitação falsa, ela é crime e é dolosa, né? Não tem como falar, eu não sabia que eu era credor e me habilitar, né? Se você não é credor, você se habilita, isso é um ato doloso aí, então aí é crime, né? É um crime próprio da lei de falência. Não lembro qual que é o artigo, mas deve ser 185, por aí, da lei de falência, né? É o crime de falsa habilitação, né? Falsa impugnação não é crime, né? Porque você está impugnando, você está pedindo, na verdade, para o próprio administrador analisar. Mas falsa habilitação é crime. Bom, pessoal, e aí então, feitas as habilitações e as impugnações, né? Feitas as habilitações e impugnações,
o administrador judicial vai analisá-las, né? E se ele verificar que, de fato, faltou o nome do credor, ele habilita. E se ele verificar, de fato, que houve erro, ele corrige o erro aí e republica essa lista geral de credores. Então, toda vez que ele julga as habilitações e impugnações, ele republica essa lista geral de credores. E republicada essa lista geral de credores, abre-se de novo o prazo para habilitação e impugnação, né? Vai abrindo prazo para habilitação e impugnação aí. Até que uma hora republica e dentro desse prazo de 15 dias, ninguém mais se habilita, ninguém mais impugna nada. E aí, então, se não tem mais habilitação, não tem mais impugnação, essa lista se torna definitiva. E quando ela se torna definitiva, pessoal, ela muda de nome. Ela deixa de ser uma mera lista. Ela passa a ser o quadro geral de credores, né? Então, veja, lista não é definitivo ainda. Ainda ou está no prazo de habilitação ou impugnação, ou até estão sendo julgadas as habilitações e impugnações, né? Eu falei julgada, mas na verdade não é propriamente julgada, porque não é o juiz que faz, né? Não é o juiz que analisa, é o administrador, né? É o administrador. Sob fiscalização do juiz, mas é o administrador que faz, né? E não havendo mais nenhuma habilitação, nenhuma impugnação a ser analisada pelo administrador, e decorrendo o prazo aí de 15 dias da última publicação, a lista se torna definitiva e ela passa, então, né, quando definitiva, ser chamada de quadro geral de credores. Quadro geral de credores aí, né? Quadro geral de credores. Então, o quadro geral de credores, ele é a lista definitiva aí. Ele é a lista definitiva. E quando a gente fala sobre isso, sempre vem a pergunta, professor, se faltou alguém? Se faltou alguém, esse alguém não pode mais habilitar, não pode mais impugnar. Por quê? Porque já está o quadro geral de credores e, na verdade, nem mais o administrador judicial vai poder mudá-la. E se faltou alguém? Esse alguém vai ter que entrar com ação judicial. Aí é o juiz. Aí vai ter que ir para o juiz, né? Então, quando o administrador julga todas as habilitações e impugnações e publica, né, a versão definitiva, ou se torna a versão definitiva com o quadro geral de credores, não cabe mais habilitação, não cabe mais impugnação, e aí é só indo para o juiz, né? Aí tem que ir para o juiz numa ação própria. Aí, sei lá que ação que vai ser, porque vai depender da dívida ou da prova que tiver dessa dívida ou do documento da dívida aí. Se não tem prova nenhuma, ação de cobrança. Se já tem alguma prova documental, porém, por exemplo, prescrita a força executiva, ação munitória, né? Ou se tem um título de crédito, né? Se já tem um título de crédito, ação executiva, né? Então, a ação vai depender do tipo de dívida, da prova da dívida, mas aí tem que ser judicial, né? Aí já extrapola os poderes do administrador judicial, ele já não pode fazer mais nada, né? Então, fiquem espertos aí, né, que esse quadro geral de credores, na verdade, ele é um, entre aspas, né, um trânsito em julgado administrativo, né, um trânsito em julgado administrativo. Depois dele, só por meio de ação judicial com o juiz. Bom, pessoal, e depois aí desse quadro geral de credores, né, em que se fez a verificação do crédito, o administrador ele passa para a arrecadação dos bens. Na verdade, gente, isso acontece simultaneamente, né? O administrador judicial ele vai fazendo os dois. Ele vai fazendo a verificação dos créditos, vai publicando lista, abrindo prazo para impugnação, habilitação, até chegar no quadro geral de credores, mas simultaneamente ele vai fazendo então a arrecadação dos bens do falido. E o que acontece nessa arrecadação dos bens? A gente tem a arrecadação propriamente dita, a gente tem a avaliação desses bens e depois de avaliados a gente tem a alienação desses bens aí. É isso que acontece na arrecadação dos bens. Arrecadar os bens, pessoal, é pegar os bens para si. Se forem móveis, né? Se forem móveis,
Ou então fazer uma lista se forem imóveis. O imóvel não tem como você pegar para si. Então você deixa ele lá onde ele está mesmo, que é imóvel, né? E faz uma lista desses bens aí. Né? Então arrecadar é pegar os bens móveis para si e depositar esses bens em algum lugar, guardar esses bens em algum lugar. E normalmente a massa falida tem pátios aí em que os bens ficam depositados. E se os bens são imóveis, a gente só faz lista, né? A gente só faz uma lista aí. Bom, pessoal, e essa arrecadação de bens, então, ela não é algo jurídico, né? Ela é algo prático, né? Ela é algo material. O administrador vai ter que ir atrás dos bens mesmo, não tem jeito, né? Vai ter que fazer diligência aí, né? E ir atrás desses bens. Claro que não vai ser o administrador judicial, ele vai ter uma equipe para fazer isso, mas é algo prático, é algo da rua, né? É algo material aí. Ele vai então arrecadar esses bens aí, pegando os móveis e listando os imóveis. E a gente já comentou aqui, pessoal, que pode acontecer do administrador judicial pegar bens em que pese estarem em estabelecimentos empresariais da empresa falida, não são da empresa falida. Não são da empresa falida. São de outras pessoas. E, evidentemente, que essas outras pessoas que são os reais proprietários desses bens não vão querer que esses bens sejam arrecadados na massa falida, né? Sejam arrecadados pelo administrador. Porque todo mundo sabe que o que é arrecadado pelo administrador, cedo ou tarde, vai ser vendido. Né? E se o bem não é da empresa, é do proprietário, o proprietário não vai querer que a empresa falida venda o bem e pegue o dinheiro para ela, ou pegue o dinheiro para pagar os credores dela. Então, o proprietário vai querer a devolução desse bem indevidamente arrecadado pelo administrador judicial. E esse proprietário, ele tem duas formas de solicitar a devolução do bem indevidamente arrecadado. Ele tem o chamado pedido de restituição e ele tem os embargos de terceiro. Então, o proprietário que tiver bem indevidamente arrecadado, ele pode fazer pedido de restituição, né, ou pedido de ou entrar com embargos de terceiro, né, para restituição desses bens indevidamente arrecadados. Pessoal, quando a gente fala sobre isso, né, as pessoas acabam me perguntando, professor, mas como que o bem, né, que não é da empresa vai ser arrecadado pelo administrador? Porque o bem está lá na empresa e o administrador judicial está caindo de paraquedas, então ele não sabe, né, de fato o que é da empresa e o que não é. Por exemplo, olha lá, a empresa não tem frota de veículo. E aí ela precisa de veículo para transportar alguém ou transportar a diretoria dela, ela vai lá na Localiza, ela vai lá na Unidas e aluga um veículo e o veículo está sendo usado então pela empresa. Quando a empresa teve a falência decretada, e aí o administrador judicial vai lá e lacra aquele estabelecimento e o bem que está no estabelecimento é arrecadado, mas o bem não é da empresa falida, é da Localiza, é da Unidas, né? É um bem locado. A Reunidas e a Unidas, né? E a Localiza vai querer a devolução desse bem aí, né? Então, bens locados, bens emprestados a título de comodato, né? Que estão lá na empresa, eles podem eventualmente ser arrecadados de forma indevida, né? Bens que já foram até vendidos previamente, né? Mas ainda não foram entregues, estão lá na empresa, né? E aí, então, o real proprietário ele pode fazer o pedido de restituição ou embargo de terceiro. Pessoal, o pedido de restituição ele é feito pelo proprietário ao administrador judicial. Então, o pedido de restituição ele é, na verdade, um pedido administrativo, né? Feito pelo proprietário diretamente ao administrador judicial aí. E esse pedido de restituição ele exige que o proprietário tenha prova documental de que ele é de fato o proprietário, né? O pedido de restituição, ele exige prova documental que o proprietário é realmente o proprietário. Então, o contrato de aluguel do bem, né? Um contrato prévio de compra e venda daquele bem, uma nota fiscal de venda daquele bem, tendo o documento, pedido de restituição, o administrador judicial vai olhar o documento e vai devolver esse bem aí.
Agora, se o real proprietário não tiver documento, porque se ele tiver, ele faz pedido de restituição. Se ele não tiver, ele não pode fazer pedido de restituição, ele vai ter que entrar com embargos de terceiro, né? Então, o real proprietário, mas sem documento, ele entra com embargos de terceiro. E esse embargo de terceiro, pessoal, ele não é feito ao administrador, porque ele é, na verdade, um processo autônomo. E como processo autônomo, o embargo de terceiro é feito pelo juiz, né? Ele é feito ao juiz, né? Ele é feito ao juiz. Porque se não tem prova documental, vai ter que provar de outra forma. Por exemplo, perícia, por exemplo, oitiva de testemunha, e o administrador judicial não tem poderes para fazer perícia, para ouvir testemunha. A única pessoa que tem poder para isso, que tem jurisdição, é o juiz. Né? Então, se não tem prova documental, aí não tem jeito, vai precisar produzir prova, vai precisar fazer perícia, vai precisar ouvir testemunha e só o juiz que pode. Por isso que, sem prova documental, tem que entrar com um processo próprio chamado embargos de terceiro. Pessoal, e esse processo, ele não é regido pela lei de falência, né? Esse processo de embargos de terceiro, ele é um procedimento especial do CPC, né? Então, a lei de falência não fala nada a respeito disso, né? Isso aqui é um procedimento especial do CPC. É o CPC que regra embargos de terceiro, né? E aí, então, vocês vão ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos com o professor JJ, com o professor Wilson, que são eles da área de processo civil, que vão explicar os embargos de terceiro. Para a gente aqui interessa que a gente só vai usar embargos, nós reais proprietários do bem arrecadado na falência, só vamos usar embargos de terceiro, em último caso, quando a gente não tiver prova documental. E aí, então, a gente vai ter que entrar com esse processo autônomo ao juiz. Porque se a gente tiver prova documental, real proprietário tendo prova documental, a gente faz pedido de restituição ao próprio administrador judicial. Pessoal, e quando a gente fala sobre isso, sempre vem a pergunta: professor, qual que é o prazo para fazer pedido de restituição ou entrar com embargo de terceiro? É o prazo da existência do próprio bem, né? Não que o administrador vai quebrar o bem, sumir com o bem, não, mas o administrador vai vender o bem. Então, na verdade, o bem só existe para a massa falida e para o administrador até a venda dele, né? Até a venda dele. Então, os pedidos de restituição e os embargos de terceiro, eles têm que ser feitos até a venda do bem indevidamente arrecadado, até a alienação do bem, até a alienação do bem. Pessoal, e aí, feito o pedido de restituição ou feito embargo, ou posto embargos de terceiro até a alienação do bem, diante de um pedido de restituição ou de um embargo de terceiro, é lógico que o administrador judicial vai segurar esse bem, ele não vai vender esse bem, né? E se ficar provado, então, a propriedade, ou pelo pedido de restituição, ou pelo embargo de terceiro, o administrador judicial simplesmente pega o bem e devolve para o real proprietário. Ó, tá aí, né? Assina aqui o termo de entrega e devolve o bem aí ao real proprietário, né? Por isso que tem que ser feito antes da alienação, para o bem ainda estar na posse da massa falida, ainda estar na posse do administrador judicial. Agora, pessoal, e se o bem já tiver sido vendido? E se o bem já tiver sido vendido? O que acontece? Se o bem já tiver sido vendido, já era. Não tem como pegar o bem de volta. Já era aí. No entanto, pessoal, o administrador ele vai ter que pegar o dinheiro arrecadado com a venda do bem e entregar o dinheiro para esse real proprietário, né? Então, se o bem já tiver sido vendido, né? Se o bem já tiver sido vendido, o bem já era, né? Mas o administrador judicial ele vai ter que pegar o dinheiro, né, decorrente da venda daquele bem e vai ter que entregar para o real proprietário. Agora, pessoal, a gente sabe que a empresa não tem bem suficiente para pagar tudo. A empresa não vai ter dinheiro suficiente para pagar tudo. Então,
pode ser que se o bem já foi vendido e não tenha dinheiro para pagar tudo, o proprietário não receba nada, né? Então tem que ficar muito esperto aí. Se o bem já for vendido, até tem direito ao dinheiro, mas não tem dinheiro para pagar tudo. Então, se demorar também, não vai ter dinheiro. O real proprietário dança, inclusive, né, na parte financeira. Aí o Renan está perguntando, esse dono do bem entra com credor no processo de falência? Não entra como credor, a gente vai ver, né? Por isso que eu não quis usar a expressão credor, eu não quis falar como que vai ser pago, porque é um pouquinho diferente, né? Ele não entra propriamente como um credor, mas ele recebe lá no final, a gente vai ver como, né? Então, é assim, o pedido de restituição nos embargos tem que ser feito até a alienação, porque antes da alienação, devolve o bem. Se já tiver sido vendido, devolve o dinheiro, né? Mas desde que tenha dinheiro, porque se também acabou o dinheiro, não devolve mais nada aí. Pessoal, e depois que devolveu o que tinha que devolver, o administrador judicial, ele avalia os bens e ele passa então a alienação dos bens. Ele passa aí a alienação dos bens. Ele passa a vender todos os bens, né? Passa a vender os bens. Pessoal, e aqui tem um detalhe muito importante. Olha só, na lei, ou pelo menos na redação original da lei 11.101 de 2005, não tinha dispositivo nenhum sobre isso, a respeito do momento de venda dos bens. A lei não falava do momento de venda dos bens. Então, entendia-se que tinha que fazer primeiro o quadro geral de credores, para depois fazer todo esse procedimento de arrecadação dos bens, julgando pedido de restituição, embargo de terceiro, devolvendo o que tinha que devolver, para depois avaliar os bens, e depois de avaliar para poder alienar os bens. Então, na verdade, demorava bastante, porque você tinha que ter o quadro geral de credores para poder alienar os bens. Na Lei 14.112 de 2020, tentando agilizar a coisa, né? Na Lei 14.112 de 2020, tentando agilizar a coisa, há um dispositivo expresso que diz que o administrador judicial não precisa mais esperar o quadro geral de credores para começar a alienar o bem. Ele pode já alienar bens antes mesmo de ter o quadro geral de credores, antes mesmo de saber para quem que a empresa deve, né? Até porque, veja, é só alienação, não é pagamento. E aí ele aliena o bem e guarda o dinheiro até ter o quadro geral de credores para ele saber quem que ele vai ter que pagar, né? Isso é muito melhor, porque na sistemática antiga, como tinha que esperar, o bem ficava parado lá, às vezes se deteriorando, perdendo valor, sem utilidade nenhuma. Isso é ruim, não só para a empresa falida, né, para a massa falida, mas para os credores. Porque se o bem vale menos, na hora que é vendido, entra menos dinheiro, e se entra menos dinheiro, vai ter menos dinheiro para pagar credor, então vai ter mais credor sem receber, né? E então, para evitar essa perda de tempo, ou evitar essa deterioração ou desvalorização do bem, a Lei 14.112 diz expressamente que o administrador ele pode vender os bens mesmo antes do quadro geral de credores. Ele não pode começar pagamento, porque ele não sabe para quem que ele deve, mas ele pode vender os bens antes do quadro geral de credores. Aí ele guarda o dinheiro, investe o dinheiro, aplica o dinheiro, e aí quando ele tiver o quadro geral de credores, ele começa a pagar, né? Então, isso vai evitar deterioração e desvalorização do bem, né? Então, é uma norma muito boa da nova lei de falência aí, né? 14.112. Pessoal, e a gente vê como demora para vender bens quando a gente analisa falência de empresas aéreas, né? Que os aviões aviões que têm um valor agregado enorme, acabam virando sucatas em aeroporto, né? Então, tem falência da Varig, falência da VASP, os aviões foram todos sucateados em pátio de aeroporto. E aí que não dava nem... Quando permitiu a venda desses aviões, né, depois do quadro geral de credores, quando permitiu a venda desses aviões,
ninguém comprava mais, porque era um avião que ficou muito tempo parado, ele ficou deteriorado, o custo para recuperá-lo não compensava mais, porque já era um avião muito antigo, muito gastão, né, muito caro para manter, e aí aqueles aviões que, se tivessem sido vendidos antes, poderiam, né, continuar voando, gerando renda, né, para outras empresas aí, acabaram tendo que ser cortados para virar, né, para o alumínio deles virar panela de pressão, né? Então não faz sentido, né? A gente tem que agilizar a coisa aí.